Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vim aqui falar sobre São Domingos Gusmão. É um santo que nasceu numa cidade chamada Caleruega, na região da antiga Espanha, né? São Domingos Gusmão, ele nasceu no dia 24 de junho de 1170, filho de Félix Gusmão e Joana. São Domingos Gusmão conta a história dele que naquela época ele nasceu numa família muito rica, muito fluente na região da Espanha naquela época. Mas São Domingos Gusmão ele já nasceu com um coração humilde. Ele nunca quis saber dessa riqueza. A história conta que antes dele nascer, sua mãe já sonhava com ele. Antes dela engravidar, quando ela engravidou, ela sonhou com um animal trazendo uma tocha na boca, uma tocha de fogo, e essa tocha iluminava o mundo. Aí diz que a mãe dele fez algumas novenas a São Domingos naquela época. Por isso que colocou o nome dele de São Domingos Gusmão. E na última noite de novena a São Domingos que ela fez, São Domingos apareceu para ela e disse que seu filho seria santo. Já no seu ventre. Ela já sabia que o seu filho seria santo. E quando São Domingos Gusmão nasceu, por isso ela colocou o nome dele de São Domingos. Aí quando ele nasceu, ela sempre gostou de levar ele para os caminhos de Deus. Ela já sabia que ele seria santo. E é tanto que toda a família de São Domingos Gusmão sempre buscou a Deus e sempre foi uma família caridosa, parte do lado da sua mãe, e sempre buscaram a Deus. É tanto que tanto ela como um irmão dele também foram beatificados. Contar a história que São Domingos Gusmão gostou sempre de estudar. Sempre uma pessoa muito culta, uma pessoa muito estudiosa e dedicadíssima aos estudos. Tanto que ele se formou como sacerdote. Ele se formou como sacerdote na sua juventude. Com 24 anos ele já se tornou sacerdote. Uma pessoa muito estudiosa, se tornou sacerdote. E fala a história que a humildade dele era tão grande que quando ele se tornou sacerdote, naquela época houve uma fome muito grande naquela região. E como ele era uma pessoa que sempre teve recursos, né? Ele pegou todos os seus livros de estudo, todos os seus pergaminhos que falam naquela época, que não eram livros, eram pergaminhos, né? Muito caros, e vendeu tudo para pegar, e pegou o dinheiro e doava aos pobres. Ele era uma pessoa altamente caridosa. E sua inteligência era tão grande que em um tempo houve uma revolução na França, uma heresia que precisava ser combatida. E o bispo daquela época ele não estava conseguindo ninguém para combater. Aí ele chegou a São Domingos Gusmão e ele, junto com outras pessoas, enviou ele para ir para a França, para aquela época combater aquela heresia. Logo que ele chegou na França, com pouco tempo, o seu amigo que tinha sido enviado junto com ele faleceu. E ele teve que combater sozinho. A história conta que ele começou a pregar, diz que um homem altamente inteligente, disse que as suas pregações convertiam as pessoas. Diz que ele pregava a doutrina católica, disse que ele mostrava como era a doutrina católica, e lá ele converteu todas aquelas pessoas daquela região. Diz que ele conseguiu com êxito converter todas aquelas pessoas daquela região. Aquela heresia não acabou, ele conseguiu acabar com aquela heresia daquela região. Tão importante e tão culto. Diz que ele era um homem que ele fazia muito penitência e rezava muito. As suas penitências e as suas orações era muito forte. E ele sempre conseguia êxito. Por quê? Porque ele era um homem de penitência e oração. São Domingos Gusmão também tem uma história muito importante, que Nossa Senhora apareceu para ele e pediu para que ele rezasse o Santo Rosário. Que ele ensinasse as pessoas a rezar o Santo Rosário. Diz a história que quando Nossa Senhora apareceu para ele e pediu que ele ensinasse as pessoas a rezar o Santo Rosário, disse que aí foi que o homem ficou ungido. Aí é que o homem convertia almas. Diz que São Domingos Gusmão, com o rosário na mão, diz que pessoas se convertiam
muitas pessoas, aonde ele ia, convertia pessoas. O homem já era forte, e quando Nossa Senhora apareceu para ele, com o rosário na mão, disse que o homem duplicou, triplicou a sua força na oração. São Domingos Gusmão, ele era um santo também que pregava muito para os jovens, muito para os jovens. E só para finalizar, São Domingos Gusmão, ele morreu no dia 8 de agosto. Dia 8 de agosto de 1921, ele veio a falecer. E até hoje ele tem fama por sua santidade. São Domingos Gusmão, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.